A paz do Senhor a todos que estão aqui nesta casa. Deus abençoe sua vida. Você que está aqui, você é um privilegiado de poder ouvir a palavra do Senhor, assim como eu também ter nessa noite o privilégio de conhecer mais daquilo que Deus tem para nossas vidas, um direcionamento, tem uma explicação e tem com certeza uma resposta, porque todos os gigantes têm um propósito. Amém? Também quero agradecer você que nos assiste pelas redes sociais. Deixa Deus falar o seu coração. Não vai passando de um lado para o outro, não, porque com certeza Deus está falando contigo também, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que vocês colocassem de pé. E eu quero já entrar nesse texto que Deus falou no meu coração há um tempo atrás. E hoje eu quero ministrar aqui nesta casa. E espero que o seu coração, assim como o meu, esteja feliz, alegre, porque nós somos vencedores. Hoje é um culto de vitória e eu quero te lembrar disso, você é mais do que vencedor. Então todos os gigantes, todos aqueles que se levantam, têm um propósito. E o propósito de Deus é que você vença, e o propósito para este gigante é que ele caia, em nome de Jesus. Abra comigo o livro de 1 Samuel, o capítulo de número 17. Leremos apenas o versículo 49, mas como vocês já sabem, eu vou estar andando aí por alguns versículos e tentando, pela graça do Senhor, trazer algum entendimento daquilo que o Senhor tem me concedido. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Se puder e for possível, os irmãos ali da mídia, colocar na versão RA. Isso me ajudaria depois também na leitura e entendimento do texto, compartilhar com os irmãos. Diz assim o texto, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Feche seus olhos, Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está a minha vida, e como eu disse aqui no começo, Senhor, Inene Adonai, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, mas também usa a vida dos meus irmãos, Pai. Que aqui não sejamos apenas, ó Deus, ouvintes da Tua palavra, mas tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem declarado nos céus e nas regiões celestiais, ó Deus, está disponível para nós. Nos ajuda a encontrar este caminho, de trazer essas vitórias que já são nossas em nome de Jesus e que possamos vivenciá-las, podemos testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, através de nós e para a glória do Teu nome. Que essa palavra, Pai, encontre guarita no coração dos nossos irmãos, dos meus irmãos e na minha vida também, Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento. O livro de 1 Samuel, assim como o livro de 2 Samuel, assim como toda a Bíblia, ele é muito bonito. Eu gosto muito da palavra de Deus e nós temos muitas informações e temos muitas coisas que com certeza fala diretamente conosco. Nós, quando estamos a falar a respeito da palavra de Deus, a gente fala que tem alguns livros que são um pouco mais frontais. Há pessoas que quando vai ler o livro de Provérbios, muitas vezes termina o livro de Provérbios chorando, porque ali existem palavras que são duras e palavras secas, mas são palavras que curam. Quando você vai ler o livro de Salmo, você vê poesia, você vê a misericórdia de Deus, você vê tantas coisas maravilhosas. E no livro de 1 Samuel, tanto no capítulo 16, que é o que antecede o capítulo 17, como também o capítulo 17, nós temos muitas informações, muitas palavras, muitos conselhos. Já visto que aqui nessa igreja há muitos homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, e quando abre o livro de 1 Samuel, o capítulo 16 e o capítulo 17, tem ali, jorra muitas coisas, muitas informações, muitas explicações e muito sentido. Nesses 81 versículos que tem o capítulo 16, o capítulo 17, sendo 23 versículos no capítulo 16 e 58 versículos no capítulo 17, nós podemos aprender muitas coisas e também aplicá-las em nossas vidas. Então eu quero que você esteja atento, quero que você esteja com os ouvidos espirituais abertos, e aquilo que eu gosto de dizer também, que você tenha aqueles 30 centímetros que mudam uma vida. Que 30 centímetros são esses, pastor Paulo? É que quando sai, entra no ouvido e desce até o coração. Deixe essa palavra entrar no seu coração, porque com certeza alguma explicação Deus vai trazer para nós, porque os gigantes têm um objetivo, e o objetivo é de fazer você um vencedor. Amém por isso? Então nós lemos o texto de Davi,
vencendo um gigante que se chamava Golias. Golias era de Gate, ele era um zombador, ele era uma pessoa muito grande. A Bíblia fala que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso mais ou menos para os dias atuais teria 3 metros e qualquer coisa. Passando 2 metros já dá medo, imagina só 3 metros. Então todo o povo de Israel, debaixo do reinado de Saul, estava com medo desse zombador, que todos os dias, durante 40 dias, de manhã e à noite, ia lá e zombava do povo de Israel, e desafiava, e era um duelista, e desafiava as pessoas para que, venha cá, um de vocês e lute contra mim, se me vencer nós seremos seus servos, mas se você me vencer nós seremos seus servos. E aquele homem fez um absurdo, e fez uma coisa, e nós vemos ali no versículo que nós lemos, o versículo 49, que Davi pegou umas pedrinhas, colocou no seu alforje, e ali ele pegou a funda, girou, e acertou na testa, bem no meio do crânio, e aquele gigante veio a sucumbir, a cair para frente, e veio a perder esta batalha. Todo mundo vai falar a respeito que Davi venceu um gigante, não é verdade? Mas antes de Davi vencer o gigante chamado Golias, ele teve outros gigantes. Antes dele enfrentar o gadita, o zombador, aquele que afrontava a obra de Deus e o exército de Deus, Davi, antes de vencer este homem, venceu outros gigantes. Nessa noite eu quero que você esteja aí. Quem está aí? Amém. Vocês estão tão em silêncio, eu imagino que vocês estão só recebendo. Ninguém está cansado, não é? E antes dele vencer esse gigante, esse gadita, esse Golias, ele venceu outros gigantes. Então, desde o capítulo 16 até o capítulo 17, eu absorvi e entendi pelo menos 4 gigantes que Davi venceu, que tem outros nomes. Logicamente, é possível que alguém, lendo de novo e lendo várias vezes, encontre outros gigantes, como eu também encontrei, mas nessa noite, por causa do tempo, nós iremos falar a respeito de 4. 4 gigantes que Davi venceu antes de vencer o gigante Golias. Lá em 1 Samuel capítulo 16, capítulo anterior a esse que nós lemos, nós vemos que Davi venceu um gigante, e o nome desse gigante, ele era o gigante da rejeição. No capítulo 16, versículo 11, você vai observar que Samuel, mandado por Deus, dizendo que Deus já não aceitava mais Saul como rei, e mandou, vai lá até a terra de Belém, e escolhe lá um dos filhos de um homem chamado Jessé. E a Bíblia vai mostrar que Samuel, mesmo um pouco com medo de Saul, foi até lá, e chegando lá, versículo 11, perguntou Samuel a Jessé, porque todos os filhos de Jessé, naquele momento só se lembrava de 7, passavam na frente de Samuel, e Samuel receberia de Deus a confirmação quem seria o próximo rei de Israel. Só que em algum momento passou todos os filhos, passou um filho Aminadab, passou outro filho mais velho, passou um filho chamado Samá, e Deus não confirmou nenhum deles. Só que em algum momento Samuel, no versículo 11, diz assim para Jessé, acabaram-se os teus filhos? Fez uma pergunta, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Próxima parte, disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Olhando somente esse texto, qual que é a rejeição que Davi passou neste momento? Mas se você observar o versículo 5, alguns versículos antes, 1 Samuel capítulo 16, versículo 5, a parte B, você observa que quando Samuel chegou ali em Belém, ele chegou e fez assim, a parte B do versículo, santificou ele, Samuel, a Jessé e seus filhos, e convidou para o sacrifício. Um homem importante, um homem que tinha um ministério tríplice, Samuel, seria o popstar gospel daquela época, era a pessoa que era o sacerdote, era o profeta e era o juiz, o último juiz da época dos juízes. Ter aquele homem na sua casa é ter a presença de Deus manifesta. E ele chega no lugar, quando ele chega, ele gera temor naquele lugar, e até os anciões da cidade de Belém, quando viram Samuel, perguntou, é de paz a sua vinda? Ele disse, sim, a minha vinda é de paz. Tinham medo da vida daquele homem. E ele diz assim, Jessé, então nós vamos sacrificar, vem aqui você e seus filhos. E santificou os filhos, e purificou os filhos para aquele sacrifício, convidou os filhos para estar lá. Mas onde é que estava Davi? Imagina só, pega e faz uma festa para você.
Está toda lá a sua família, desculpa, faz uma festa na sua família, está toda a sua família reunida, e você não foi nem lembrado, nem convidado. Há muitas coisas que são gigantes, mas são apenas sentimentos que estão dentro de nós. Davi, antes de vencer o gigante Golias, ele teve que vencer a indiferença e a rejeição. E agora eu quero falar ao teu coração e ao meu coração. Há muitos gigantes que é do tamanho de um sentimento. Quando você vê que pessoas passaram por você, passaram pela sua vida e não passaram cartão nenhum. Que olharam para você e nem lembrou quem você era. Não olhou para a sua história, não olhou para a sua vida. E isso dói quando a gente passa por isso no trabalho, quando a gente passa com isso em outros ambientes. Mas isso dói muito quando acontece isso dentro da família. Davi, antes de vencer o gigante Golias, ele teve que vencer esse sentimento que habita o coração de muitas pessoas e há muito tempo atrás até habitou dentro do meu coração. Porque a autocomiseração, o sentimento de que você não é amado, o sentimento que ninguém está cuidando de você, o sentimento que você é esquecido, pode habitar a vida de muitas pessoas. E esse gigante acaba engolindo pessoas, dizendo: você não merece, você não é nada, você não vale nada, você é um humilhado, é um preterido, é um rejeitado, é um abandonado, é um deixado de lado. É alguém que não tem valor nenhum, repudiado, excluído, repulsado, rechaçado e tantos outros adjetivos que fazem tão mal para quem está vivendo eles. Todo mundo gosta de dizer que Davi venceu um gigante Golias com uma pedrinha. Mas como é que ele venceu o sentimento da rejeição? Como é que ele venceu o sentimento de que ninguém está olhando para ele como talvez ele precisava? O oitavo filho, o filho mais novo, o filho mais caçula, enquanto todo mundo estava lá na presença de Samuel, estava lá ele cuidando das ovelhas. Sabe como é que você faz para você não ser sucumbido com o gigante da rejeição? Não deixe entrar no seu coração. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, por gentileza. O escritor de Provérbios, possivelmente Salomão, ele vai dizer assim a respeito de algo que nós devemos fazer. Sobretudo, eu sei que vocês estão bem atentos, mas repita comigo: sobretudo, que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Observa que o escritor de Provérbios não aconselha: deixa Deus guardar o seu coração. Não diz para que o seu marido tem que guardar o seu coração. Não diz que a sua esposa tem que guardar o coração do marido. Mas está dizendo que é uma responsabilidade minha e tua. Em outra tradução, guarda o seu coração. Sabe, você não consegue proibir de ouvir coisas, mas você consegue bloquear que ela desça até o seu coração. Então permita que apenas a palavra de Deus, quem está aí, apenas a palavra de Deus entra no seu coração. Deve pessoa dizendo: você não vale nada, você não presta, você é um rejeitado, você não vai dar nada na sua vida, você é um preterido, você é um esquecido atrás das malhadas. E você vai dizer: não, eu sei quem tenho crido, eu sei, a palavra de Deus diz o contrário dessas coisas. A palavra de Deus te dá um propósito, te dá um caminho, te dá uma direção. Você tem que saber o que você quer que entre dentro do seu coração. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu lembro de uma historinha, e eu sou um pastor que gosta de historinhas, e elas nem sempre estão marcadas aqui, mas Deus vai dando. Diz que numa grande competição de ratos, que subia nos postes de 200 metros, houve um ratinho que entrou nessa competição e ele chegou lá todo convincente, conseguiu subir naquele poste, e quando ele desceu, foram lá os ratinhos fazendo entrevista, perguntando: olha, como é que foi, como é que você conseguiu, você treinou tanto tempo? E daí o entrevistador chegava para o ratinho e perguntava: então, quanto tempo você treinou, qual a sua dieta, você toma whey protein, você come queijo brie, o que você faz? E o ratinho fazia assim: não, mas fala para nós qual é o seu segredo, você chegou aqui, é a primeira vez que você compete nessa competição, como é que você conseguiu subir nos 200 metros tão rápido? E o ratinho fazia assim. De repente a mãe do ratinho chegou lá e disse assim: olha, ele é surdo. Ele é surdo. Daí o entrevistador disse assim: então não foi as pessoas dizendo para ele que ele não ia conseguir que o afetou, porque ele não ouvia essas coisas.
Às vezes você tem que se fazer de surdo. Às vezes você tem que deixar, como diz aqui em Portugal, como os portugueses falam, como nós falamos. Entra 100, sai 200. Não dê valor nenhum. Há coisas que as pessoas falam só para tirar você do propósito. Não permita que isso entre dentro do seu coração. Se eu dependesse das palavras que foram ditas a meu respeito quando eu era criança, talvez estaria na penitenciária no Brasil. Quem nunca recebeu uma palavra como essa? Quem nunca recebeu alguém te destratando, te desmerecendo? Não vai dar nada. Eu ouvi pessoas que casaram com pessoas que têm meu sangue, para não dizer que são tios, falando assim: você não vai dar nada. E hoje, estando de pé, hoje estando onde estando, é para mostrar: glória a Deus. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Davi, o seu pai, não sei porquê, a Bíblia não dá muito, explica muito, apesar que existem algumas pessoas que interpretam, dizendo que Davi não era um filho preferido, era um filho até fora do casamento, isso são outras histórias. Mas o engraçado é que, quando ele chegou lá, ele não foi só: fizeram uma festa sem mim? Porque você pode entender que mesmo que as pessoas não te convidam, mesmo que as pessoas te esquecem, Deus tem um propósito sobre a sua vida, Ele te honra. Você não procura os melhores lugares, mas Deus te coloca nos melhores lugares. Ele tira quem se assenta lá por autorrecreação e coloca você, por você ser humilde, obediente, entendendo qual é o seu chamado. Antes de Davi venceu o gigante Golias, ele venceu a indiferença, a rejeição. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós já estamos lutamos, ou às vezes até perdemos algumas batalhas para a rejeição? Autodepreciação. Olha-se no espelho e vê uma pessoa feia. Olha-se no espelho e vê uma pessoa horrenda que ninguém ama, que ninguém quer. Deus te quer, Deus te ama. Guarda o teu coração, ouça apenas a palavra de Deus e viva por ela. Antes de você vencer Golias, você tem que vencer o sentimento da rejeição, o sentimento da indiferença. Deus tem um propósito para os 7 filhos, os primeiros 7 filhos de Jessé, mas Deus também tem um propósito para o 8º. Ninguém é esquecido. Graças a Deus que Deus não tem amnésia. Ele lembra de você e no tempo certo, na sua vida buscando Ele, você vai ser vencedor. Mas não rejeita os gigantes. Eles são degraus para que você suba para um propósito maior. Há muita gente reclamando do deserto, há muita gente reclamando do gigante, mas ele na verdade é um degrau para que você suba mais perto do propósito de Deus, e o nome de Deus vai ser glorificado por causa da sua vida. Você entende isso? Após ele vencer o gigante da rejeição, o gigante da indiferença, nós vemos que ele vence também um gigante da falta de compreensão dos seus irmãos. O primeiro gigante que ele venceu da indiferença foi por causa do seu pai. O seu pai esqueceu do ruivo. Davi era ruivo, bonito de olhos e de boa aparência, e ainda foi esquecido. Então muitas vezes não é ser bonito ou ser feio que você é esquecido, é porque Deus talvez tenha um propósito. Então não discuta com Deus em relação aos gigantes e aos desertos, eles vão te fazer crescer. Mas o segundo gigante que Davi venceu antes de vencer o Golias, eu vejo que é a falta de compreensão dos seus irmãos. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, você vai ver que Davi, ele vai até o campo de batalha. O seu pai diz assim: Davi, pega aqui um pouco de trigo, pega uma efa, pega uns queijos. Os queijos é para os capitães de 1000. E eu fico pensando, será que esses capitães de 1000 eram mineiros? Porque os queijos era só para os capitães de 1000, os versículos anteriores que nós não vamos entrar. Mas daí quando ele chega lá, ele começa a ver aquele burburinho, começa a ver o duelista, Golias, andando por lá e desafiando todo mundo, e o povo dizendo assim: quem lutar com esse homem, ganhar e vencer ele, o Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, vai dar dinheiro, vai dar herança, vai dar sua filha como esposa, e sua casa nunca mais vai pagar imposto algum. E daí quando Davi começa a perguntar essas coisas para as pessoas que estavam ali confirmando, chega o seu irmão mais velho, Eliabe. Então ouvindo o que Davi estava fazendo, Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Próxima parte do versículo.
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, Davi, e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. O irmão mais velho não sabia que naquele rapazinho ruivo estava toda a vitória de um exército. Mas naquele momento ele reclamou contra Davi. E muitas vezes nós recebemos palavras duras de irmãos. E às vezes a gente reclama até com Deus, faz queixa com Deus. Eu acho que se Deus tivesse uma delegacia, nós iríamos fazer um BO lá, um boletim de ocorrência, dizendo: ai Deus, o irmão, para com isso. Essa provação é para fazer você crescer. Você sabe como é que o diamante consegue trazer aquele brilho maravilhoso, antes quando é apenas uma pedra lá toda desformada? É quando ele começa a ser lapidado. Deus usa pessoas para lapidar a sua vida. Deus usa pessoas para apertar você e fazer sair o melhor de você, que é a unção de Deus. E Eliabe foi usado por Deus, e Davi talvez pode não ter percebido ou percebeu, porque Davi no versículo 29 põe ali, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a palavra? Ou só eu que estou empolgado hoje, Jean? Não, está todo mundo aí, né? Versículo 29, respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Muitas vezes não é pergunta que você faz, é pelo fato de você ter feito. Tu já passou por alguém no trabalho e disse assim: bom dia, e a pessoa respondeu: só se for para ti. Quem já passou por isso? Irmã Andréia. Pessoas que não gostam de você e nem sabem o porquê. Ah, eu não gosto daquela pessoa, não gosto dela. Sabe que existe um propósito de Deus no meio do deserto. Existe um propósito de Deus no meio dos gigantes. Se você for para uma guerra e você chegar lá e você não tiver um cuidado, um zelo, uma luta, você vai sair de lá vitorioso como? Ah, eu fui lá passear na guerra. Não, guerra é um lugar onde você luta, e muitas vezes é sentimentos que você tem que vencer. Antes de Davi vencer Golias, ele teve que vencer o gigante da indiferença e o gigante da reclamação do seu irmão mais velho. Se alguém reclamar de você, guarda o seu coração. Se alguém fala mal de você, não deixa entrar dentro de você. Se alguém reclamar porque você fez uma mínima pergunta, Davi diz: mas olha, parece aquele menininho assim. Eu só fiz uma pergunta. Há pessoas que estão chocando ovos de serpente contra a sua vida, mas você deixar essa serpente te picar é uma responsabilidade sua. Ame os seus irmãos, ora por aqueles que te perseguem. Não foi isso que Jesus te ensinou? Você tem que entender que pessoas passam pela sua vida para te fazer crescer. Seria antinatural, Vini, nós sermos sempre infantos na fé. No livro de Provérbios, se eu não me engano, é o capítulo 17, não lembro o versículo, talvez o Fábio lembra. Vai estar escrito assim: assim como o ferro com ferro se afia, assim é o homem a si próprio. Já viu o processo da afiação? Já viu o processo? Sai lascas, vai apertando, vai passando, vai limando, vai tirando as imperfeições, aquilo dói, o metal sofre, o metal ele é trabalhado, mas depois que termina ele está afiado, ele está afinado, ele está preparado. Então não reclame, porque talvez o patrão chato que você tem é um propósito de Deus. Talvez o pastor que te pega no pé é um propósito de Deus. Agora vocês vão rir comigo: a esposa que você tem é um propósito de Deus para a sua vida. 2 amém, 2 aleluia. E só as irmãs dando aleluia? Cadê os irmãos aí? Não reclama da mulher que você tem, porque ela é plano de Deus para a sua vida. Amém. Irmão Armin está comigo. E agora o contrário: irmã, não reclama do homem de Deus que você tem, porque ele é propósito de Deus para te preparar. Tem irmã já dizendo assim: ah, Senhor, desisto. Palavras muitas vezes machucam, palavras muitas vezes confrontam, palavras muitas vezes te desafiam, mas palavras também te ajudam a melhorar. Porque se você recebesse somente carinho e festinha, talvez você não teria se tornado o homem de Deus que você é hoje. Não é mar manso que faz bom marinheiro, mas é mar bravio que faz bons marinheiros. Amém? Então quando alguém fala mal de você, mesmo você não está fazendo nada, porque também tem que entender uma coisa, é importante você saber nisso, porque muitas vezes você só está colhendo o que você plantou.
Daí é outra coisa. Mas se você sabe que você não fez nada de errado e as pessoas estão te tratando mal, dê glória a Deus, porque aquele é um caminho para você subir, aquele é um caminho para você ir adiante, aquele é um caminho para você jogar por terra o velho homem e crescer na graça e no conhecimento. Antes de Davi vencer o gigante Golias, ele venceu o gigante da indiferença e ele venceu o gigante da rejeição do seu irmão. Vamos para o terceiro gigante? Amém? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 35. Se Davi foi confrontado pelo seu irmão Eliabe, pelo fato de ter feito apenas uma pergunta, imagina só quando ele começou a contar a sua história, quando ele começou a contar o seu testemunho. Há muita gente que talvez ficou ali retorcido, mas Davi começou a contar o seu testemunho na frente de Saul, dizendo assim: olha, eu saí após ele. Aqui vai contar quando o momento de Davi ter vencido o leão e um urso. Ele matou, né, o leão e o urso que estava querendo destruir e acabar com o rebanho que ele era responsável. Então ele estava contando esse testemunho, dizendo assim: eu saí após este leão, este urso, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Antes de Davi vencer o gigante Golias, ele venceu outro gigante, e esse gigante se chama o gigante que tenta roubar aquilo que Deus te confiou. Aqui Davi vai contar o testemunho de o leão e o urso que tentou roubar um cordeiro do seu rebanho. Mas não é sobre rebanho e cordeiro, animal, que a gente quer falar nessa noite. A gente quer falar a respeito daqueles que Deus te confiou. Eu quero falar a respeito com os pais, com os maridos, com as esposas nessa noite. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro vai dizer assim, 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como? Vocês estão aí? Como? Que ruge procurando alguém que possa devorar. Davi cuidou daquelas ovelhas e cuidou como fosse um ser da sua família, porque ele lutou, ele foi contra, ele se levantou, ele não ficou pacato em relação àquela perda. Muitos homens perdiam ovelhas, perdiam cordeiros naquela região. Muitos pastores tinham prejuízos pelo fato de ter perdido aquilo que era importante para ele. Agora imagina só quando você perde alguém que é da sua família, alguém que pertence ao rebanho de Cristo, alguém que faz parte do redil do Senhor. Nessa noite você tem que se levantar e vencer esse gigante que está querendo roubar aquilo que Deus te confiou. Há muitos anos, nem foi muitos anos, uns 2 ou 3 anos atrás, a Eric estava numa ministração lá em Londres e Deus falou muito forte no coração dela, que ela e eu, nós somos guardiões do coração de nossas filhas. E isso quer dizer que nós somos responsáveis. Guardião quer dizer alguém que guarda, alguém que protege, alguém que cuida, alguém que zela. Nós somos guardiões do coração de nossas filhas. Elas talvez ainda não entenderam o poder que elas têm de guardar o próprio coração. Então nós temos que guardá-las. Assim como uma ovelha não poderia se defender do urso e do leão, Davi foi lá e venceu esse urso e esse leão. E eu quero dizer a mesma coisa nessa noite, que antes de Davi vencer Golias, ele venceu esse gigante que quer destruir a sua família. Não fique pacato quando um dos seus filhos, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou um ente que está na sua casa, ou alguém que você conheça, para de congregar. Não fique dizendo assim, não, é uma coisa dele, é uma decisão, a salvação é individual. É lógico que a salvação é individual, mas a Bíblia fala que nós devemos influenciar, nós devemos incentivar. A Bíblia diz que nós devemos sempre aconselhar as pessoas, não deixar a fé. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixamos de congregar como é o costume de muitos, mas antes façamos admoestações. Ou seja, nós vamos lá dizer assim, não pare de congregar, não pare de ir na igreja. Eu prefiro ser chato e ir para o céu do que o legalzão e acabar levando ou indo para o inferno, ou deixando pessoas ir para o inferno. Pedro está dizendo, sede sóbrio e vigilante. Tem pessoas que estão dormindo na luz. Tem pessoas que estão deixando pessoas sendo tragadas pelo o diabo, pelo o nosso adversário, como o leão que procura alguém que possa tragar. O leão sempre vai procurar o mais fraco.
E eu tenho orado, porque o meu chamado tem sido esse de consolidar e de reconciliar pessoas, porque tem tanta gente lá fora que já comeu do alimento que é dado dentro do aprisco, dentro da igreja. E é bem mais fácil você lutar por ele antes dele sair, do que ir lá buscar ele lá fora, que muitas vezes ele está tão intoxicado com aquelas coisas que ele nem mais quer voltar. Davi se levantou, diz o texto. Davi pegou pela barba. Davi foi lá e pegou ele e segurou. Você não vai roubar esse cordeiro. Você não vai roubar essa ovelha. Não seja pacato, os seus filhos pertencem ao Senhor. Você pode dizer isso? Os meus filhos, os que ainda terei, pertencem ao Senhor. É a minha responsabilidade levar. É minha responsabilidade levar os meus filhos a conhecer a Cristo. E quem está aí? Todo mundo pensa, é o pastor que tem que ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. É a professora lá no cultinho que tem que ensinar a palavra para minha filha. É errado, é você homem, é você sacerdote, é você varão. Você tem que cuidar da sua família, você tem que zelar. Lá em Efésios capítulo 5, vai falar a respeito da semelhança, da analogia entre Jesus e a igreja. E depois fala a respeito do noivo e a noiva, o marido e a esposa. E diz que o marido lava a mulher pela palavra. Quando os mandamentos são instituídos lá em Moisés, se eu não me engano é Deuteronômio 6, fala a respeito assim, ó, escreve essas palavras no umbral da sua casa. Inculca na cabeça dos seus filhos, falando sobre ela quando você se levanta, quando você se assenta, quando você vai dormir. Fala da palavra de Deus, fala da palavra de Deus. Porque assim, ensina a criança o caminho que deve andar. Cadê os crentes? Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. É uma responsabilidade, lute, não seja pacato. Ele está nessa idade, está nessa idade de adolescente, né, Oswaldo? Está nessa idade de adolescente, ele não quer ir hoje não. Olha agora, se está debaixo do meu teto, se está comendo da minha comida, ele vai conhecer o Deus que deu aquele teto, deu aquela comida, deu aquela casa, e até deu essa criança para ser nossa filha e nosso filho. Você entende isso? Luta, se levanta, não diga assim, não, é uma ovelhinha, deixa perder. Tem os que se salvam, tem os que não se salvam. O desejo de Deus, vocês estão aí? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus morreu naquela cruz para que apenas alguns fossem salvos, é isso? Não. Jesus morreu naquela cruz para que toda a família fosse salva. Sua família é um plano de Deus, não desista, não se acovarde. Homens, aceite o chamado de serem verdadeiros pais, porque pai não é apenas um progenitor, mas pai é o que cuida, é o que se envolve, é o que está lá, está cuidando, guardiões do coração dos seus filhos. Luta pelo seu filho, luta por sua filha, não diga assim, é uma decisão dele, isso é mentira do diabo. Você vai ver o grande milagre que vai acontecer, o grande gigante que você vai vencer, quando você não fica acovardado. Se entregue, se envolve e diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando isso acontecer, você vai mudar um pouco, vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Vença o gigante da mornidão, vença o gigante da covardia, vença aquele gigante que quer roubar aqueles que Deus te confiou. Eu gosto de dizer isso, talvez nem todos aqui são pastores ministeriais, mas todo homem que tem família, ele é um pastor dentro do seu lar. Ensina a palavra, ora por eles. Deus vai te acordar às 3 da manhã, Deus vai te despertar para você ir lá. Quem é filho de crente vai acordar um dia assim. Você já não acordou, você que é filho de crente? Com a sua mãe orando na sua cabeça? Seja esta mãe, seja esse pai, não se acovarde assim, Deus coloca pessoas boas no caminho da minha filha, do meu filho, mas também que meu filho e minha filha sejam boas pessoas no caminho de outras pessoas. Ensina a criança o caminho que deve andar, vence esse gigante dizendo, não, uma responsabilidade, olha,
É igual a pessoa que entra para jogar um jogo de futebol, perde e diz, não, a culpa é da torcida. Você é responsável por sua família. A gente brinca, a gente faz uma maneira de chamar a atenção de vocês, mas eu quero que você entenda, é sua responsabilidade. Mas há pessoas que não querem sangrar, há pessoas que não querem chorar, há pessoas que não querem jejuar ou investir tempo de mesa e de aconselhamento. Davi entendeu isso. Davi entendeu que existia um mundo de coisas querendo matar e roubar aquilo que foi confiado para ele. Mas ele decidiu lutar. Lá em Judas, o meio-irmão de Jesus, o irmão de Tiago, Judas que só tem um capítulo, lá no versículo 23, a parte A, Judas, que não é o Iscariote, vocês sabem disso, né? Amém. Porque quando eu conheci a Bíblia, eu fui ler Judas e eu não li. Eu disse, esse traidor eu não vou ler não. Depois eu descobri que ele é irmão de Tiago e meu irmão de Jesus. Né? Mas eu quando era criança fazia coisas como criança, mas um dia deixei de ser criança, né, Fábio? Então hoje nós lemos a Bíblia e entendemos o que ela quer dizer. E Judas, ele dá um conselho para aquela época, mas é um conselho apocalíptico. É um conselho para os últimos dias. Ele diz assim, salvai-os arrebatando-os do fogo. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Há muitas pessoas que podem ser influenciadas beneficamente através de uma palavra sua. Há pessoas que estão cocheando em dois pensamentos, e você pode dizer assim, olha, vai por esse caminho, eu fui por esse caminho, e deu certo. Seja a Bíblia que alguém precisa ler, fale de Cristo, viva Cristo, e se for preciso, você use a sua boca, mas às vezes vai ser preciso e você vai aconselhar pessoas vão estar perto de você, e eu posso dizer que a sua mulher, o seu marido, os seus filhos estão perto. Não fique pacato, não fique pacato, traga, diga assim, você pertence ao Senhor, e chame-o, e busque-o, e faça, você vai andar comigo, e você vai conhecer o meu Deus, não de ouvir falar, mas vai conhecer o meu Deus, de andar junto com Ele como eu ando. Antes de Davi vencer Golias, ele venceu o gigante da indiferença, o gigante da rejeição, e o gigante que tentava roubar aquilo que foi confiado a ele. Vamos para o quarto e último gigante? Quem está aí? Antes de Davi vencer o gigante Golias, ele venceu outro gigante, que é o gigante da manipulação. Há muitas pessoas que não estão felizes, plenas, completas no seu chamado, porque de alguma forma se deixou ser manipulada, ser manietada, sendo colocada como algo que Deus não chamou ela para fazer. Eu lembro de um pastor que dizia assim, há uma pessoa que pregava tão bem, servia tão bem, estava todo dia na igreja, e o chamado dele era aquele, e de repente alguém chegou para ele e falou assim, agora abra um ministério. Deus tinha chamado ele para fazer uma coisa, e ele foi lá e fez outra. Parecia que era a mesma coisa, mas não era. Muitas pessoas estão sendo enganadas, porque alguém vai dando conselhos errados. Davi, quando decidiu lutar contra o gigante Golias, já ali na presença de Saul, Saul primeiramente foi contraditório. Eu li umas dezenas de vezes, algumas vezes, o capítulo 16 e o 17, e chega um momento que Saul chega lá para Davi e diz, Davi, tu és moço, tu não pode lutar contra o Gadita, o Golias, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha que contradição. Quando o homem está longe da presença de Deus, como Saul estava, porque se você for ver no capítulo 16, ele em certo momento até estava sendo endemoniado, tinha demônios que estavam atacando a vida dele, o conselho dele sempre foi para destruir. Olha, tu não pode lutar contra este gigante, porque tu és moço, mas ele é guerreiro desde a mocidade. Muitas pessoas julgam e colocam você na régua que ele tem, mas talvez Deus tenha um plano diferente. E o texto diz que Saul diz assim, olha, já que você quer ir, já que você disse que venceu o gigante, que você venceu o leão, que você venceu o urso, então vai, mas pega aqui a minha armadura, porque se você ganhar foi por causa da minha armadura, porque se você ganhar, você ganhou porque o rei deu a armadura dele. Quem conhece o texto sabe que Saul, estou te ajudando, irmão, estou para um lado, para o outro, está conseguindo, né? Eu ando, vou fazer aqui uma peregrinação. Amém? Quem está na palavra? Amém.
Saul, quem conhece o texto, sabe que ele era um homem alto, era um benjamita, tanto que o ombro dele ultrapassava a cabeça de todas as pessoas, não é verdade, pastor Marcos? É esse o texto, né? Então a armadura de Saul era uma armadura grande, um capacete grande, ele tinha uma couraça grande, ele tinha uma vestimenta maior do que Davi, e Davi possivelmente era um rapazinho entre 13 e 17 anos, não diz bem certo, poderia ter 15, alguns falam cada coisa, mas não cabia. Era como colocar uma armadura minha, uma roupa minha na minha filhinha, ou na Isabela, né, a filha da... Não dá certo. Davi era miudinho, era um ruivinho. E a Bíblia diz, imagina só a cena, eu gosto de imaginar a cena, pastor Márcio. E tentando andar e não conseguia. E lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39, olha o que diz o texto. E já estamos indo para o final, tá, gente? Saul vestiu a Davi. Quem vestiu Davi? Não foi Deus, né? Foi Saul. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze, e vestiu uma couraça, versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado aquele tipo de coisa, ele era um pastor. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si. Aqui tem uma palavra que é importante você entender no seu coração. Deus é um Deus de multiforme graça. Não tente imitar outras pessoas. No último culto de ceia eu falei um pouco sobre isso. Não tente ser Deus tinha um projeto para Jacó, tinha um projeto para Esaú. Não tente fingir aquilo que você não é. Se você entender o seu propósito, você vai ter a compreensão do seu, onde você deve chegar. Eu costumo dizer que quem não sabe quem é, não sabe onde está. Se não sabe onde está, não sabe para onde vai. Há pessoas perdidas porque estão aceitando ser colocadas armaduras, coisas que não é para o ministério dessa pessoa. Eu amo música. Eu toco todos os instrumentos da banda. Espiritualmente. Esses dias atrás, todo mundo pensou, uau, o pastor é multi-instrumentista igual o Caio. Esses dias atrás, alguém andou filmando eu fazendo a bateria, né, irmão Mateus? Amo. Tem hora que eu estou ali, estou na presença, adorando o Senhor, de repente eu faço, eu estou igual o Vinho, ó, ali. Depois eu estou igual o baterista, tadinho do Ilquias, quando estava aqui, eu imitava ele certinho. De repente eu vou para o contrabaixo, estou ali. Só que eu tentei no físico, misericórdia. Desafinadíssimo, totalmente. Tem um irmão lá no Brasil, que eu acho que o propósito da vida dele é me ensinar um instrumento. E até hoje ele não conseguiu. Se essa mensagem chegar até você, Tony, esteja orando aí, porque eu acho que é mais milagre do que ritmo. Amo, acho lindo isso daqui. Minha esposa canta, meu sogro faz instrumentos, toca instrumento, meus cunhados tocam instrumentos, minha filha toca instrumento. E eu, até minhas palmas são desafinadas. Mas eu tenho que entender o meu chamado, eu tenho que entender onde eu fluo melhor, eu tenho que entender onde eu sirvo a igreja, eu tenho que entender qual que é a vocação que Deus tem para mim. Eu tenho um ADN, eu tenho um DNA e Deus colocou um projeto sobre a minha vida. Eu negarei isso, querer ser outra coisa, eu estou roubando aquilo que Deus quer fazer na vida de outra pessoa, e estou rejeitando aquilo que Deus tinha para mim. Entender o seu chamado te faz ter identidade. Davi sabia que ele tinha algo de Deus, Davi sabia que Deus ia fazer algo na vida dele, mas não era debaixo da armadura de Saul, para que também Saul não se vangloriasse dizendo, venceu porque na verdade Saul pensava que Davi iria morrer, mas esse rapaz foi, antes de vencer Golias, ele venceu esses gigantes, e o quarto e último gigante é o gigante da manipulação. Não permita a internet, não permita os coaches, não permita pessoas que não sabem o plano de Deus para a sua vida dizer, faça isso, faça aquilo outro. Lá no livro de João capítulo 10 diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e lhe segue. Você só tem uma vida e você tem que fazer que essa vida glorifique o nome do Senhor.
Não permita, não estou falando a respeito de você ter uma liderança sadia, madura e espiritual como nós temos, que dirá para você alguns conselhos, que te dará e te trará uma diretriz. Você entende a diferença? Obediência aos líderes, ao pastor, é uma bênção. Isso faz até que a gente prospere. Agora, eu estou a dizer que muitas vezes você quer ser aquilo que Deus não chamou você para ser. E você não sendo isso, você gera frustração, você se sente um peixe fora d'água. Naquilo que Deus chamou você para fazer, você flui. Naquilo que Deus chamou você para fazer, você faz bem feito. Naquilo que Deus chamou você para fazer, você glorifica o Senhor. Naquilo que Deus não chamou você para fazer, vai ser pesaroso, vai ser cansativo, vai ser estressante, vai ser algo sem resultado, não vai ter fim proveitoso algum. Vença esse gigante que tenta manipular aquilo que Deus quer para você. E Davi teve que vencer isso. Você é único. Deus tem um propósito exclusivo para você. Não tente se igualar ou se comparar a outros. Descubra a sua identidade em Deus. Em certo momento, estava lá Jesus e Jesus faz umas perguntas que mudam histórias. Jesus faz perguntas que mudam histórias. Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: ó, meus discípulos, o que o povo diz que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Os discípulos respondem: sim, uns estão dizendo que você é João Batista ressurreto, outros estão dizendo que você é um dos profetas, é Jeremias. E Jesus ouve aquilo e fica quieto. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O mais sanguíneo, o mais pivitado, Pedrão, levanta a mão e diz assim: deixa eu falar. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha só o que Jesus responde para Pedro, uma resposta que para nós hoje é óbvia, mas naquela época talvez não seria, porque eles estavam esperando alguém e aquele alguém já tinha chego. Jesus olha para Pedro e diz assim: falaste bem, Pedro, Simão Barjonas. Quem te revelou isso não foi carne ou sangue. Quem te revelou isso foi o Deus dos céus, o meu Pai. Seria muito bom se parasse aqui, mas Deus não só faz coisas boas, Deus faz coisas ótimas. Porque tu respondeste isso, agora eu te digo quem você é. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: disseste bem, quem revelou isso foi o Pai. Agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Te dei nome, te dei caminho, te dei endereço. E diz assim: e sob esta pedra, agora Jesus falando para ele, tá? Ali existe um jogo de palavra entre Petros e Petra, e a gente fala sobre teologia em outro dia. Mas, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro não era a pedra angular, Jesus é a pedra angular. Mas Pedro seria uma pedra viva, um pedregulho que faria parte para crescer esta igreja, que venceria as portas do inferno. Quando você conhece Cristo, Cristo te dá identidade. Cristo te dando identidade, Cristo te dá propósito. Não deixe ser manipulado com a armadura de outra pessoa. Quer vestir uma armadura? Efésios capítulo 6. Vestivos de toda a armadura de Deus. Saul queria vestir Davi, mas nessa noite você não tem que ser vestido por Saul e nem por outro qualquer. Você tem que ser vestido e revestido por Deus. Tomai sobre vós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé e tendo a destreza de utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está indo para uma guerra, está querendo vencer gigantes, se revista da armadura de Deus e não da armadura de Saul, não da armadura de outro alguém. Deus tem uma que é o seu tamanho, que é fit para você, que cabe certinho. Antes de Davi vencer o gigante Golias, ele venceu o gigante da indiferença, o gigante da rejeição, o gigante de ser pacato em relação àqueles que Deus confiou, e também o gigante da manipulação. Só que agora nós vamos entrar na pregação. Vocês estão aí? Isso aqui foi só a introdução. A Gilmas. Qual que é o segredo deste homem? Que antes de vencer o gigante Golias, venceu pelo menos 4 outros gigantes.
Qual o segredo desse rapaz? O que ele tinha de diferente? É por fato de ser ruivo, ter os olhos bonitos e ser de boa aparência? É por ser o filho mais caçula e não o filho primogênito? É por ser filho de Jessé, que era um ancião da cidade de Belém? É porque ele era pastor de ovelhas? É porque ele entregava queijo para o capitão de 1000? Qual era o segredo deste homem? O segredo está lá no capítulo 16, no versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Vocês estão recebendo a palavra? Vocês estão se sentindo mais vitorioso? Vão vencer esse sentimento, esses gigantes que talvez podem estar te confrontando aí dentro? Olha o que fez Davi ser um homem que, antes de vencer o gigante Golias, venceu outros gigantes ainda. Diz que tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou. Aqui não está falando a respeito de tomar a consciência, como os demônios fazem com aqueles que são endemoniados, demonizados, mas fala a respeito de tomar completamente, apossou, fez como ele fosse mergulhado totalmente, batizado totalmente dentro do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor apossou Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. O segredo do Davi, tão pequenininho, é que o Espírito Santo apossou da vida dele. Vai vir muitos gigantes contra você, meu irmão, minha irmã. Vem muitos gigantes contra mim, meu irmão. Há muitos gigantes que estão tentando te matar, te destruir, e muitas vezes eles não são grandão e tem uma aparência de alguém que vai te dominar, mas talvez estão tão pequenininho como o sentimento do seu coração que você está deixando ele crescer. Sabe como é que você vence isso? Só tem um passo, não tem 7, não tem 10. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Uma vez uma irmã chegou para um grande pastor, um evangelista, irmão Daniel, e diz assim: pastor, ora por mim, porque eu sinto que os demônios estão aqui em volta de mim querendo me tomar, eu sinto uma opressão, eu me sinto mal. Daí o pastor falou assim: você sente como se fosse um monte de mosca em volta de você? Ela disse assim: é pastor, é isso que eu sinto mesmo, um monte de mosca perto de mim. Daí o pastor respondeu assim: tu já viu mosca se assentar em fogão aceso? Quem está aí? Você já viu mosca se assentar no fogão ou no lume que está aceso? Como o diabo vai conseguir te tocar, te dominar, fazer com que você se sinta preterido, rejeitado, abandonado, fazendo você sentir a pior pessoa que existe, se dentro de você existe um fogo que não se apaga, um ardor por buscar o Senhor? Entenda isso, o que vai fazer você vencer todas as suas batalhas, e elas existirão, é você ser cheio do Espírito Santo. Pedro cocheava em 2 pensamentos. Pedro andou por caminhos e teve pensamentos, e até depois que Jesus Cristo foi àquela cruz, ele voltou a pescar. Livro de João, capítulo 21, outra pregação, que não vai ser feita agora. Mas depois, que ali naquele cenáculo, mais ou menos 120 pessoas, aleluia. Põe-se de pé, gente, estamos terminando. Pedro, que antes abandonava Jesus por qualquer coisa, qualquer dificuldade, ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas depois naquele cenáculo, naquela festa de Pentecostes, e lembrando que Pentecoste quer dizer festa das colheitas, tanto que a primeira colheita foi 3.000 almas, por isso que eu sou pentecostal. Você vê um Pedro decidido, dedicado, porque quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles mais ou menos 120 pessoas, aquelas 120 pessoas arrebentaram com todos os gigantes que vinham contra elas. Eles sabiam que aquele que habitava dentro deles era maior, superior, em todas as características daqueles gigantes que estavam fora. Eu quero falar aqui uma coisa que talvez pode impactar. Nós só caímos diante de uma dificuldade porque queremos e não vigiamos, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Toda a vitória já foi conquistada naquela cruz.
Quando Jesus, no meio de 2 ladrões, gritou na língua que ele falava, no aramaico, e depois foi dito tetelestai, quer dizer, está consumado. Quando está consumado, está feito por completo. Lembrando que a palavra é em grego, na verdade. Mas o significado é que tudo aquilo que ele conquistou na cruz é para nós. As vitórias, as bênçãos. Os gigantes só conseguem te vencer e me vencer quando nós não entendemos que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Eu tenho um nome que na verdade é um significado. Eu gosto muito do nome Emanuel. Na tradução bíblica diz que Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando você começa a escovar e entender melhor o sentido da palavra, você vai ver que é mais profunda, Gima. O nome Emanuel que nós damos para crianças e para tantas pessoas chama Emanuel, ou a variante portuguesa Manuel, na verdade não é apenas Deus conosco, porque Deus conosco pode ser do nosso lado, né, Luciana? E Deus abençoe a sua mãe. Mas Emanuel é mais do que apenas Deus conosco. Emanuel é a divisão de 2 palavras, Emanus e El. El quer dizer Deus, Emanus vem da palavra humus, quer dizer terra. Deus dentro da terra. Adão foi feito do quê? Deus dentro de nós. Não é apenas Deus conosco, Caio. É Deus dentro de nós. Qual o nome do seu gigante? Medo? Desespero? Fobia? Ansiedade? Oh, gigante que é tão pequeno, mas faz um estrago tão grande. Qual o nome do gigante que você está lutando? Qual o nome dele? Para Davi, um se chamou Golias, mas antes teve outros nomes. Qual gigante você está lutando? Eu quero te garantir, não por uma palavra de um homem que vende bênçãos, porque eu não sou este homem, mas pela palavra de Deus que diz: todas as vitórias já estão nas suas mãos, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está sobre você, Ele te dará força, Ele fará com que você compreenda que é Ele que vai lutar as suas batalhas, através das suas mãos Ele fará proeza, e toda a glória será para Ele, porque quando Davi terminou de vencer o Golias, ele diz que ele foi contra aquele homem, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Enquanto nós adoramos o Senhor com um hino que já está preparado, eu queria que você fechasse seus olhos. E se em algum momento você se sentiu fraco e não está conseguindo vencer este gigante que está te assolando, talvez é um gigante que te acompanha desde a sua infância. Meu Deus, há um trauma que talvez te acompanhe desde a sua infância, ou um gigante recente que apareceu nos últimos dias, uma fobia, um medo, uma dor sem ter ferida. É um gigante que talvez seja um pensamento que enquanto você está fazendo alguma coisa ele não aparece, mas quando você está com a mente vazia ele te surpreende. Enquanto nós adoramos o Senhor, Deus colocar no seu coração, você vem aqui na frente, nós iremos orar para que você relembre que quem está dentro de você é o Espírito Santo. Adore o Senhor.